Dando continuidade ao estudo dos prismas, nós vamos agora estudar o volume de um prisma. O volume de um sólido geométrico é o valor de espaço que ele ocupa, é a quantidade de espaço que esse corpo ocupa. Inclusive, a ideia do volume, ela tem até aquela história engraçada do Arquimedes, né, quando ele descobriu uma maneira de calcular o volume de um corpo, quando ele entra numa banheira para tomar banho e ele percebe que a água, o nível da água se eleva, porque o corpo dele ocupava um volume e empurrava então a água que estava ali para ocupar um outro espaço. E aí esse nível da água que se elevava, ele percebia então que era variação de volume. Né? Até conta aí o mito de que ele teria saído correndo pelado pela rua, gritando eureka por ter descoberto isso. É uma história, uma alegoria, mas que nos faz entender claramente que volume é o espaço ocupado por um sólido, ok? E esse volume, a gente vai ver que a gente vai conseguir calcular ele nos prismas através das dimensões, das arestas, das alturas, tá bom? Normalmente a gente utiliza uma unidade cúbica, uma unidade de terceira dimensão para representar o volume de um sólido. Normalmente eu digo por quê? Porque também tem unidades não cúbicas, como os litros. Né? Litro é uma unidade que você usa para representar volume, mas que não aparece lá o cubo. Né? Tem uma relação com a unidade cúbica? Tem, mas ele não é uma unidade cúbica em si, ele é uma unidade de volume. Aqui no Brasil a gente não usa tanto, mas nos Estados Unidos eles usam galão, né, que tem uma relação com litro, que também é uma unidade de medida de volume. Tá, ok? E outras, tá? E outras por aí. Voltando para a unidade cúbica, a ideia é pegar a unidade linear, né, vamos chamar a unidade linear de U, unidade linear U, e vamos ter então o volume calculado em U ao cubo. E aí, esse U ao cubo, ele representa o espaço ocupado por um cubo de aresta medindo uma unidade, um U. Assim, se eu puder dividir um prisma em cubos unitários, é só contar a quantidade de cubinhos que tem lá dentro. E aí eu tenho volume. Quer ver um exemplo? Esse cara aqui, ó, tá? Ele era um paralelepípedo. Ele tinha comprimento 4, largura 2, altura 3. Só que eu posso dividir aqui em 4 cubinhos, aqui em 2 fileiras de 4 cubinhos e aqui em 3 camadas de 4 cubinhos. Então eu posso dizer que esse meu paralelepípedo ele tem 3 camadas horizontais, cada camada com 2 fileiras, cada fileira com 4 cubos unitários, que é aquele cubinho de uma unidade cúbica. No caso que a unidade é centímetro, 1 centímetro cúbico. Lógico, 4 vezes 2 é 8 em cada camada. 8 vezes 3 são 24 cubinhos ao todo. Então o volume é 24 centímetros cúbicos. Beleza? Bom, dessa ideia, é fácil a gente inferir uma fórmula para cálculo de volumes como o paralelepípedo e o cubo. Né? O paralelepípedo, eu posso fazer essa mesma ideia de divisão e eu vou ter então que seu volume é ABC, é o produto das 3 dimensões, comprimento, largura e altura. No cubo, como comprimento, largura e altura são iguais, eu vou ter então aresta ao cubo. Ok? Agora, e os outros prismas, professor? Como trabalhar com outros prismas? E aí então a gente passa a usar o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri diz que se dois sólidos completamente diferentes, não precisa nem ser prisma, tá? Olha esse sólido que maluco aqui, tá? Sólido roxo aqui, ó. Mas se eu tenho dois sólidos, S1 e S2, apoiados num mesmo plano alfa, contidos no mesmo semi-espaço, ou seja, eles estão os dois para cima, né, do plano, eles vão ter o mesmo volume se qualquer plano beta que eu pegar, paralelo ao alfa, cortar, seccionar os dois sólidos, vai formar aqui duas áreas. Ó. Aqui tem uma área e aqui tem outra área. Aqui é um círculo, aparentemente, e aqui um trapézio. Se ele seccionar de modo que as seções transversais, essas áreas, sejam iguais, tenham a mesma área, então eles têm o mesmo volume. Isso para qualquer beta.
Lógico, num prisma, esse corte, em qualquer ponto que aconteça, ele vai ser sempre o mesmo. Porque eu tenho a área da base e aqui a área da base. Então, qualquer lugar que eu cortar vai ser a área da base. Então, se outro sólido também tivesse o mesmo valor de área... professor, mas são figuras diferentes, têm a mesma área, o mesmo valor de área. Se eles tiverem o mesmo valor de área, eles têm o mesmo volume. E aí eu vou usar a ideia do princípio de Cavalieri para prismas que não sejam paralelepípedos. Então, se eu tenho um prisma, né, hexagonal oblíquo, por exemplo, como esse aqui, ó, bem difícil de calcular. Mas, se ele tem a mesma altura, tá? Então, os dois têm a mesma altura. Se eles têm a mesma área da base, aqui eu tenho uma área da base que é igual à área da base linha do paralelepípedo. Se eles têm a mesma altura e a mesma área da base, eles vão ter o mesmo volume. Porque qualquer corte que eu fizer vai ter essa mesma área dos dois lados. E aí, lembra que o paralelepípedo tem volume A, B, C. Mas se eu usar AB como base, é um retângulo, base AB, e C como altura, eu transformei isso em área da base vezes altura, que é a mesma área da base e a altura do outro sólido. Por isso, o volume de qualquer prisma pode ser calculado como área da base vezes a altura. E vamos fazer exercício então para entender isso daí. Talvez essa aula vai ficar um pouquinho mais extensa, porque eu vou fazer alguns exercícios, mas é bem importante a gente fixar então esse assunto aí. Deseja-se cimentar um quintal de formato quadrado. Então o formato do quintal é quadrado, com lados medindo 8 metros. E eu vou fazer um piso de cimento, né? Vou fazer uma base de cimento nesse quintal, com 4 centímetros de espessura de massa de cimento. Qual é o volume necessário de massa, então, para fazer esse revestimento, esse piso, né? Cimentar esse quintal? Veja, uma coisa importante, eu tenho que trabalhar na mesma unidade. Normalmente aqui, como eu estou falando de concreto, de construção civil, esses volumes são dados em metros cúbicos. Então eu vou trazer esse 4 centímetros para 0,04 metros. Tá ok? Senhor, podia ter levado 8 metros para centímetro? Podia ter trabalhado também com 800 centímetros. Tá? E eu vou dar daí as duas respostas para vocês. Fazendo em metros, 8 vezes 8 vezes 0,04, isso vai dar 2,56 metros cúbicos. Se eu usasse 800 vezes 800 vezes 4 centímetros, daria 2.560.000 centímetros cúbicos. Lembrando, quando eu faço, né, a mudança de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Quando eu estou fazendo a mudança de metro cúbico para centímetro cúbico, eu posso fazer essa mudança também multiplicando por 100 ao cubo, porque agora eu estou trabalhando em 3 dimensões. Por isso que eu acabo multiplicando aí por 1 milhão, tá bom? 1 metro cúbico corresponde a 1 milhão de centímetros cúbicos. Bom, agora ele quer o volume de ar contido em uma casa que tem o formato do prisma a seguir. Então tá aqui, a seguir ao lado não, né? Seria só ao lado, eu acho que eu, na hora de digitar, podia ter tirado esse a seguir aqui. Esse prisma aqui, né? Essa casa formando esse prisma, esse barracão, sei lá, esse sólido. Veja que eu vou determinar como base esse pentágono que eu tenho aqui na frente, tem lá atrás o mesmo pentágono. E a minha altura vai ser essa distância, essa largura, né? Essa profundidade de 5 metros. Só que essa base pentagonal, ela é difícil de você calcular, a área dela. Então, para calcular essa área, eu vou fazer essa divisão justamente pela altura aqui do ponto mais alto do telhado. Se eu faço essa divisão, eu formo aqui 2 trapézios. E nota que eles são iguais. Eles têm aqui, ó, 2 bases paralelas, 3 e 4, e aqui também 3 e 4, ok? E a altura deles, que é a distância entre as basinhas do trapézio, é 2 metros, porque o telhado está bem no meio aqui, tá bom? Então aqui eu vou ter um trapézio e aqui outro trapézio, iguais. Então, a minha área da base vai ser 2 vezes a área do trapézio. E a área de trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura, né? Base média vezes a altura. Então, 2 vezes a área do trapézio, 2 vezes isso. Base menor 3 mais base maior 4 dividido por 2 vezes a altura, que é 2 também.
que é metade dessa distância aqui. Aqui vai dar 7 dividido por 2 vezes 2, vai ficar 7 vezes 2, 14 metros quadrados. Essa é a área da face frontal da casa, que para mim é a base da casa. O volume é a área da base vezes a altura. 14 vezes 5, 70 metros cúbicos. Só para a gente fazer uma comparação, né? Isso daí em litros, professor, corresponde a quanto? Tá? Porque litro é uma medida de volume. Então é legal lembrar que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Ou seja, é um cubinho de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. É perto do tamanho de uma caixa de leite. É lógico que a caixa de leite não tem o formato cúbico, tá? Mas se eu fizesse uma caixa de leite em formato cúbico, ela teria 10 por 10 por 10 para dar um litrinho. 1 metro cúbico, gente, é 1 metro por 1 metro por 1 metro. É do tamanho de uma caixa d'água de 1000 litros. Então, cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Ou seja, 70 metros cúbicos equivalem a 70 mil litros de volume. Ok? Beleza? Bom, no próximo exercício a gente vai usar então essa unidade de litro aí. Ó. Um reservatório de água tem a forma do prisma hexagonal regular da figura ao lado. Então ele é um prisma de base hexagonal, ele é reto, o hexágono é regular, né? Tem todas essas informações. Veja que eu não sei a altura do prisma, tá bom? Eu não faço ideia qual é a altura desse prisma, mas é grande. Porque aí ele diz que está cheio. E aí, dessa quantidade, ele diz que vai consumir 3.000 raiz de 3 litros. Quando você consome a água, o que acontece com o nível da água? Vai baixar. Então, vai esvaziar aqui, ó, uma parte dessa caixa d'água. A pergunta dele é justamente isso. Quanto baixará em metro o nível da água? Quanto vai ser essa altura aqui? Quanto que vai baixar essa altura? Bom, é só eu calcular qual tem que ser essa altura para dar esse volume. Só que volume é a área da base vezes a altura. Então, a área da base eu vou ter que calcular. A área de um hexágono regular, 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Sem querer eu fiz um L aqui. Já o lado é 2, né? Então deixa eu apagar aquele L para não confundir. 2 ao quadrado é 4, 4 com 4 vai simplificar, vai sobrar o 6 raiz de 3. E eu não vou, por enquanto, substituir a raiz de 3, porque ele deu o volume em função do raiz de 3. Talvez já pensando que isso vai ser útil lá para frente. Então o volume de água que vai baixar aqui é justamente essa área da base vezes essa alturazinha H. Só que ele disse que esse volume é de 3.000 raiz de 3 litros. E eu não posso trabalhar em litro e metro ao mesmo tempo. Então eu tenho que trazer isso para metros cúbicos. Lembrando que a gente viu no slide anterior, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então 3.000 raiz de 3 vai ser 3 raiz de 3 metros cúbicos. Aí sim, o volume é a área da base vezes a altura. Então esse 3 raiz de 3, que é o volume, é igual à área da base, que é 6 raiz de 3 vezes a altura H. Vai dividir, a raiz de 3 vai simplificar a raiz de 3. 3 dividido por 6, a altura é igual a 0,5 metros. Beleza? Com isso nós fechamos então esse assunto de prismas. E a gente se fala aí então na aula síncrona, na próxima aula síncrona, para dar uma maior profundidade nesse assunto com a resolução de alguns exercícios. Um abraço para vocês aí, pessoal.